Assunto. A Defensoria Pública da União mencionou a soltura e o estado de saúde do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, em um pedido de liberdade para 115 réus presos por envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília. Essa apuração é do analista da CNN, Leandro Rezende. A peça foi apresentada ao STF nesta semana e considera, entre outros fatores, que os mais de 4 meses de prisão já foram suficientes para que as investigações avançassem, por exemplo, sobre o financiamento dos atos, sem que os presos pudessem prejudicar as apurações. A Defensoria também alegou que Anderson Torres, que foi solto no dia 11 de maio, ficou quase 4 meses preso e que a defesa dele apontou no pedido de revogação da prisão preventiva que havia ocorrido uma piora significativa no estado geral do paciente. Diante disso, a DPU questionou se, abre aspas, a saúde de uma figura política é diferente de uma pessoa do povo, fecha aspas. Vocês concordam com esse precedente de Anderson Torres? O acesso à justiça no Brasil é desigual? Vou começar com ele aqui, Roberto Tardelli, que já fez assim, sim, sim. Olha, vamos pensar no seguinte. Quem a Defensoria Pública defende? Os necessitados. A defende os necessitados. Isso. Então, portanto, nenhum desses 115 pode ser acusado de financiar nada. Ele não tem dinheiro sequer para suprir as suas próprias necessidades. Não. Ele pode estar lá por outras razões. Ele poderia estar lá porque ele financiou o 8 de janeiro? Seguramente não. Então, isso eu posso afirmar. Seguramente... Sem olhar o processo? Sem olhar o processo, estas 115 pessoas não financiaram coisa alguma, porque elas não têm como financiar a própria vida. É isso que justifica a atuação por elas, valorosa, corajosa, da Defensoria Pública da União. Ora, entre estas 115 pessoas, todas elas pobres, todas elas humildes, que não devem estar recebendo visita de parente, que não devem ter condições de se deslocar. Certamente, e até Brasília. Até Brasília e tudo mais. Não há nenhuma razão que justifique a prisão delas, a permanência na prisão. Nenhuma razão. Eu fico, assim, muito penalizado quando eu vejo que o rigor começa a se transformar em tirania. Nós não podemos cair nessa tentação. E essa é uma tentação da autoridade pública. Eu aprendi, querido Luciano e meus queridos, que a autoridade não está em quem prende. Até porque o Código de Processo Penal diz que qualquer do povo pode prender. A autoridade está em quem não solta. Em quem prolonga o inferno da pessoa ali dentro. Ora, se é para julgar quem financiou os ataques do dia 8 de janeiro, não que a gente deva dizer parabéns, não se trata disso. Se trata de essas pessoas não podem estar presas por isso. Essas pessoas não podem, em hipótese alguma, estar presas por isso. E baseada na decisão que soltou Anderson Torres, que pode muita coisa, pode pagar um advogado, teve... A decisão do Anderson Torres é humanitária. Agora, você não pode ser humanitário com um. Tem que ser humanitário com todos os Tem que ter critério. Tem que ter critério. Olha, se o Anderson Torres está doente, está num estado deplorável de saúde, está em depressão profunda, muitos desses 115 também estão. E numa matéria que eu li alguns dias atrás, o Defensor Público da União dizendo o seguinte, eles estão esquecidos. A Defensoria Pública, esse é o valor da Defensoria Pública, ela fala pelos invisíveis. Não há sentido nessa... Eu tenho muito medo do rigor que se transforma em tirania, porque ele se perde. Aquilo que é justiça vira vingança. A autoridade, que é para nos dar segurança, vira uma flecha, vira uma seta apontada contra o indivíduo. Eu pediria ao nosso ministro, certo? Olhe isso com atenção e o carinho que merece. Essa prisão é, com a devida vênia, para usar uma expressão bem ao gosto do pessoal do direito, absolutamente abusiva e injustificável.
Ninguém está dizendo que todos os 1.100 e alguma coisa, né, o Tardelli? Só para explicar aqui. 115 a gente está falando da Defensoria. Existem 115 pessoas que estão sendo defendidas pela Defensoria, significa que elas não têm dinheiro e elas estavam nesses atos e elas deveriam, por uma questão humanitária, responder em liberdade, é isso? Isso. Responder em liberdade, até porque elas não teriam condições de financiar esses atos e nem financiar um advogado. É isso. Luciana, é isso e eu vou mais além. Pronto. Essas pessoas estão presas preventivamente. Elas ainda não foram processadas, elas não tiveram direito à ampla defesa e contraditório. No nosso país, quer a gente concorde ou não, tem um artigo da Constituição que diz: ninguém será privado da liberdade, né? Só será privado da liberdade depois de decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, eu só posso ser presa depois de uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso e que eu tiver assegurado ampla defesa e contraditório. Essas prisões preventivas são para aquelas pessoas que representam uma ameaça, que podem interferir no processo. Essas pessoas efetivamente não representam isso. O que a gente tem feito de uma exceção, que é a prisão preventiva, uma regra. E isso leva a situações como essa, de eu ter 115 pessoas presas, não é? Que não têm condições de pagar um advogado e que nem sequer exerceram o seu direito de defesa. Isso é altamente cruel. E tem um segundo aspecto aí. Isso tudo está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por uma interpretação de que os atos que ocorrem dentro do Supremo pelo regimento interno, a competência do STF. A Defensoria Pública também já se manifestou que essas pessoas deveriam ser melhor julgadas na Justiça Federal, que isso daria também maior celeridade a esses julgamentos, até porque o Supremo Tribunal Federal tem inúmeras atribuições e isso daria celeridade para que elas pudessem exercer ampla defesa e contraditória. Agora, o que me causa muita tristeza, e eu falo isso teoricamente, não estou culpando aqui nenhum ministro em específico, é que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição e como todas as cortes constitucionais no mundo, deve ser aquele tribunal que zela pelo direito e garantia individual de todos. E nesse caso, o direito e garantia individual à liberdade e ao devido processo legal, ampla defesa e contraditória e acesso à justiça dessas pessoas está sendo negado. Isso é muito triste. Meus caros, vocês sabem que minha obrigação é fomentar o debate. Então, a gente tem aqui o 8 de janeiro como, posso dizer, o pior ato da nossa história recente contra a democracia. Ponto. Concordamos com isso. Essa soltura de 115 pessoas através da Defensoria Pública, que mesmo um progressista diz aqui é preciso fazer, abriria precedente para que todos fossem soltos? Daria alguma impressão para a sociedade de que não existe punição para um ato tão grave contra a democracia? Estou só fomentando o debate, tá, minha gente? E eu acho que a soltura não significa impunidade. Não é porque eles voltaram para suas residências que eles não vão responder a um processo judicial, que a investigação parou aí, que o processo parou aí. Não, eles vão responder. E se forem condenados, cumprirão as suas penas compatíveis com os atos que realizaram, nem mais nem menos. O que a gente não pode é, sem ter o direito da pessoa se defender, sem o direito da pessoa ter acesso, muitas vezes, ao próprio inquérito policial, que ela seja mantida presa, porque pode ser que existam pessoas inocentes nesse sentido. Então, um erro não justifica o outro. É assim que é o nosso sistema judicial, independentemente de eu ser conservador e ele progressista. A gente está falando aqui de como é o nosso ordenamento jurídico, de como é o processo, que é correto. Isso vale tanto para os ataques de 8 de janeiro quanto para a vida que a gente vê pessoas inocentes presas. Mas, enfim, não é porque existe um erro que tem que haver outro erro. Vamos lá, Flávio. Concordo totalmente. Aliás, eu quero elogiar de público a Defensoria Pública, porque, ao meu ver, uma das mais importantes criações pós-1988 nesse país. Se estamos aqui falando de processos, de investigações, de pessoas que atentaram contra a democracia, o 8 de janeiro realmente talvez seja a página mais grave aí, pós-88, desde a redemocratização. Ora, defender o regime democrático significa também defender a ampla defesa e o acesso a ela dessas pessoas. De novo, voltamos até um pouco na pauta anterior. Um processo de investigação visa exatamente colher provas suficientes de um crime, da materialidade da autoria de um crime. E, portanto, não podemos condenar definitivamente qualquer pessoa e mantê-la presa, como foi feito nos últimos anos, inclusive na Lava Jato. Ora, portanto, é necessário que essas pessoas
provadas que não vão se furtar à aplicação da lei, não vão fugir do país, não estão ameaçando a ordem pública, possuem endereço sério, ou seja, que cumpram todos os requisitos da lei processual, evidentemente que elas têm direito a aguardar o curso do processo em liberdade. E só para fechar, isso nos leva a uma discussão estrutural. Nós temos 800 mil presos no Brasil, pelo menos metade deles, 300 a 400 mil, se eu não estiver desatualizado, são pessoas presas preventivamente e que sequer têm acesso a advogado muitas vezes. Então, de novo, volto às palavras aí do nosso mestre Tardelli, a justiça tem que ser igual para todos, não é? Garantindo as ações desiguais para os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, me parece corretíssima esse pedido da Defensoria Pública. Significado de equidade, inclusive. Vamos lá, Hélio. Perfeito. Eu concordo plenamente com tudo que foi colocado aqui. Talvez o programa tenha que se mudar para o grande consenso. Olha, não é porque a gente tem consenso em um ou outro tema que a gente tem consenso aqui, hein? Até adoraria que fosse o grande consenso. Esperem um pouquinho que já vem a confusão. Mas eu concordo, sim. Essa questão da prisão preventiva, como a Samantha propriamente colocou, de a exceção se tornar a regra, é triste no Brasil. O Flávio mencionou, são centenas de milhares de pessoas, geralmente muito pobres, por uma pequena suspeição de crime, né, porque não foram julgados, que ficam presos sem poder aguardar seu julgamento em liberdade. Isso é absolutamente um ataque ao direito fundamental mais básico e que a gente não pode aceitar. E vale também para essa questão aqui que a gente está falando, que é do 8 de janeiro, que por conta do foco que o Brasil todo teve nisso, por que essas pessoas ainda não foram levadas ao julgamento? Eu acho que existe uma mobilização e um foco e dedicação de todos para isso acontecer. Então, me parece sim que essas pessoas estavam presas indevidamente. Tinha muita gente ali nessa lista, e talvez fora dessa lista, que nem na Praça dos Três Poderes estava. E como o Tardelli mencionou, que também não teria nenhuma condição de financiar coisa alguma. Então, se está retirando o direito fundamental de muita gente, é preciso que todos os casos sejam individualizados, cada um sendo analisado individualmente pelo que fez, e não, como a gente viu num determinado momento, um plenário virtual que agrega todos os casos com o mesmo texto jurídico para justificar, seja a manutenção da prisão preventiva ou mudar de status da pessoa para réu, esse tipo de coisa. Então, isso é um bom sinal, então, portanto, a notícia é alvissareira e tem que ser aplaudida e estamos caminhando na direção de um Estado de Direito que respeite os direitos individuais.